Fala pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, o negócio é o seguinte: hoje, capítulo novo começando, a nossa série sobre o PISM 3. Vai ser um capítulo sobre reta, mas antes de começar a falar do nosso primeiro assunto, dois avisos rápidos. Primeiro aviso: se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para poder receber as novidades. Segundo aviso: aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link. O link vai te levar para uma lista de exercícios referentes ao conteúdo trabalhado na aula de hoje, ok? Todo vídeo tem um link na descrição com uma lista de exercícios para vocês praticarem, porque é fazendo que se aprende matemática, não é apenas observando o professor que vos fala, resolvendo questões. Tem que botar a mão na massa para poder praticar, ok? Então, pessoal, nossa aula 6 do PISM 3, iniciando o capítulo sobre reta. Primeiro assunto vai ser equação geral da reta. Primeiro de tudo, definindo o que é uma reta. Uma reta é um conjunto de pontos que estão todos alinhados. E esses pontos são em quantidade infinita. Você sempre consegue encontrar um ponto novo na sua reta, ok? Então são infinitos pontos que estão na mesma linha. A toda reta R do plano cartesiano vai estar associada ao menos uma equação da seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero. É nessa hora que você já começa a mexer a mão no cabelo, já começa a quase chorar, porque mais parece aula de português que de matemática, de tanta letra que tem. Galera, calma que tudo se resolve. Na verdade, aí de letra mesmo, só vai ter o x e y, tá? Por quê? Esse A, B e C, eles vão ser números reais, tá? Então vai entrar número, vai sobrar só x e y, que é o que a gente estava trabalhando já. Que o nosso plano cartesiano tem o quê? X e y, beleza? E aí tem um detalhe, ó, ali está escrito, ó, com A diferente de zero ou B diferente de zero. Isso significa o que na prática? A nossa equação, ela pode ter x e y, assim como ela pode ter só o x ou pode ter só o y. O que não pode acontecer é ela não ter nenhum nem outro. Então, para ser uma reta, você tem que ter a sua letrinha ali, tem que ter o x ou o y. E é isso que está falando ali nessa condição. Então, tem que ter x ou tem que ter y. Pode ter os dois? Claro. Boa parte das nossas retas vão ter os dois. Mas pode ser que tenha só um. Mas ainda assim vai ser uma reta. Tá? X e y vão ser as coordenadas de um ponto genérico, ou seja, um ponto qualquer da nossa reta. E aí, pessoal, embora a nossa reta tenha infinitos pontos, para poder definir qual que é a nossa reta, a gente precisa de dois pontos, tá? Isso é um postulado. É um postulado da determinação de reta, que diz que por dois pontos distintos passa uma única reta, ok? Isso é assunto, inclusive, do PISM 2, tá? Nesse momento da gravação não tem aula disso ainda, mas em breve terá. E quem está no terceiro ano já deveria ter visto isso também, mas enfim. Guarda isso. Por dois pontos passa uma única reta, e é isso que vai ser o segredo da nossa aula daqui para frente. Beleza? Então, olha só. Vamos tomar então os dois pontos. Tem o ponto A, tem o ponto B, coordenadas conhecidas, e tem a reta R que passa por eles. Então tá aí os nossos pontos A e B. Tenho a reta que passa por eles. E o nosso objetivo aqui vai ser determinar a equação dessa reta. Qual é a equação que descreve os pontos que estão presentes nessa reta? Como a gente acabou de ver ali, por esses dois pontos vai passar só essa reta aí, não vai ter outra. Não tem como eu passar uma reta diferente dessa que passa nos dois pontos ao mesmo tempo. Vão ter infinitas retas que passam no A, infinitas que passam no B, só que vai ter só uma, apenas uma, que passa tanto no A quanto no B, ok? Então, vamos em busca da definição dessa reta. Para isso, a gente vai tomar um ponto qualquer, que vai ser um ponto P, x, y,
que está em qualquer lugar da reta ali. Ali, por exemplo, onde está marcado, tá? Repara, pessoal, que esses pontos, eles estão na mesma reta. Se eles estão na mesma reta, eles estão alinhados. E aí, tem um pequeno erro ali, tá falando que temos que A, B e C estão alinhados. É A, B e P, tá? A, B e P estão alinhados. E com isso a gente consegue aplicar a condição de quê? De alinhamento. Na aula 4 nós falamos da condição de alinhamento de 3 pontos. Que seria o quê? É você montar aquela matriz com as coordenadas dos pontos, fazer determinante, e para estar alinhado tem que ser igual a 0. E é isso que a gente vai fazer aqui. Qual que vai ser o nosso segredo? Vai ser pegar os 2 pontos que nós temos, tá? Criar um terceiro ponto, que vai ser um xy, e calcular que é determinante e igualar a 0. Resolvendo aquilo, nós vamos obter a tal da equação da reta que passa nesses pontos. Deixa eu fazer um exemplo aqui para a gente poder aplicar isso, porque só o professor aqui falando, né? Eu estou imaginando tudo. Vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, ok? Então, nosso primeiro exemplo diz que obtenha a equação da reta que passa por Q, 4 e 3 e R, 0 e 7. Antes que me perguntem, pô, Thiago, na aula 4, cara, a gente estava no exemplo 19, aí de repente agora a gente está no exemplo 1. Galera, eu sempre que eu viro o capítulo, eu recomeço a contagem, tá? Isso é por questão de organização minha aqui com o meu material, ok? Então, virou o capítulo, recomeçamos a contagem. Então, exemplo 1 do capítulo 2, beleza? Então, ó, ele quer a equação da reta que passa por Q, 4 e 3 e R, 0 e 7. Repara que já tem um desenho do lado ali, ó. E olha que interessante, ó. Qual que é a história? Ó? Aqui nós temos o nosso ponto R, tá? 0 e 7. Temos o nosso ponto Q, que é 4 e 3. E pegamos um ponto qualquer aqui, que é X e Y. Então, já que eles estão alinhados, nós podemos aplicar aquela condição de alinhamento de 3 pontos. Então vai ser o seguinte, ó. Vou fazer aqui a reta só para poder guiar, tá? Nós começamos então colocando as coordenadas. Então, vou colocar aqui o 0 e o 7. Vou colocar o 4 e o 3. Vou colocar o X e o Y, que é o nosso terceiro ponto. E, pelo que a gente viu ali, a gente vai resolver isso aqui utilizando a repetição do primeiro ponto na última linha, que vai ser 0 e 7, ok? Então, isso aí vai ser igual a 0, né? Porque isso aí, pessoal, os pontos estão alinhados, tá? Como os pontos estão alinhados, isso aqui vai ter que dar 0, ok? Vamos lá então, ó. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, só para poder diferenciar a cor um pouco ali. A gente faz o que? A multiplicação das diagonais. Então, primeira diagonal vai ser o 0 vezes 3, que é 0. 4 vezes y, mais 4y, e x vezes 7, mais 7x. Aí lembra agora que as próximas diagonais a gente vai ter que subtrair. Então coloca o menos aqui, abre o parênteses. Deixa eu colocar o parênteses aqui também, tá? Só para poder destacar cada um. Nesse aqui é 7 vezes 4, tá? 7 vezes 4, 28. X vezes 3, mais 3x. E 0 vezes y, mais 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Aqui não tem nada antes, né? É só eliminar o parênteses. Vou tirar esse 0 daqui. Eu vou fazer então 4y mais 7x.
E agora esse menos aqui, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 28, menos 3x, e aqui é zero mesmo, ok? Então podemos cortar. Vamos colocar naquele formato, né? Primeiro o x, depois o y, depois o independente. Então temos aqui, ó, mais 7x, menos 3x. 7 menos 3, 4x. Mais 4y, menos 28, é igual a 0. Então, pessoal, isso aqui é uma equação. Desculpa, é uma equação para essa reta aqui. Tá? Só que é uma. Eu tenho outra? Tenho. Inclusive, repare que todo mundo aqui é múltiplo de 4, né? Então eu posso chegar aqui, ó, e dividir essa equação toda por 4. E eu vou obter o quê, ó? 4 por 4 é 1, então sobra só o x. Mais 4 por 4 é 1, só sobra o y. Menos 28 por 4 é 7. Isso tem que ser igual a 0. Então é essa a nossa reta, tá? Então essa daqui seria a equação para a reta que está representada aqui do lado. Repara que se eu substituir, ó, se eu for pegar aqui, por exemplo, o 4 e o 3, 4 mais 3, 7, menos 7, 0. Ok? 0 e 7. 0 mais 7 é 7. Menos 7 é 0. Ok? Os dois pontos, eles atendem a essa equação aqui. Então, essa de fato é a equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Ok? Tranquilo, pessoal? Eu estava meio preocupado com o foco aqui, mas eu acho que focou legal, né? Beleza. Então, vamos para o próximo exemplo, tá? Que é esse daqui, ó. Obtenha a equação da reta da figura. E aí tem um monte de ponto. Pessoal, são vários pontos alinhados. Só que lembra, foi dito que a gente precisa só de 2 pontos. Não precisa de mais que isso, ok? Só 2 já bastam. E aí, pessoal, fica a critério de vocês. Vocês têm ali 5 pontos, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Nós podemos escolher quaisquer 2. Eu vou aconselhar sempre você pegar o que tiver 0. Porque isso aí facilita a conta demais. A conta fica muito curtinha quando você faz isso. Então, eu vou aconselhar, mas fica a critério de vocês, pegar aqui, ó, o 0 e menos 1 e também o 1 e 0. Tá? Isso aqui facilita muito. Bom, então, vou fazer de azul mesmo. Vou montar aqui o determinante, vou pegar aqui no meio mesmo. Então, os pontos, ó, vou pegar o 0 e o menos 1, ok? O 1 e 0, que eu quero a equação da reta. Então, acrescenta aquele x e y. Não vai acrescentar um terceiro ponto aqui, não. Porque você vai obter exatamente 3 pontos alinhados. Nós queremos o formato deles, então tem que ser um ponto qualquer. E vou repetir o primeiro ponto, 0 e menos 1. Esse determinante ele vai ter que ser igual a 0. Beleza? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar outro aqui. Vou pegar um verdinho. Zero vezes 0 é 0. Vou nem escrever aqui embaixo. Vou deixar mais simples ainda. 1 vezes y é y. X vezes menos 1 é menos 1x ou só menos x. Ok? Fechamos o primeiro aqui. Menos 1 vezes menos 1. Menos 1. X vezes 0 é 0. 0 vezes y é 0. Olha como é que adiantou nosso serviço, ó.
Sumimos com várias coisas dali, ok? Bom, agora basta eliminar o primeiro parênteses, vai ficar y menos x. E agora tem esse menos aqui, que troca o sinal de quem está dentro, né? Então, menos e menos é mais. E aí nós chegamos em uma equação daquela reta. A gente vai dar uma arrumada aqui, né? Colocar x e y. E, pessoal, não é obrigado, mas para unificar, vamos colocar esse x positivo. Então, aqui eu vou dividir isso aqui, ou multiplicar, tanto faz, por menos 1, ok? Então, vou trocar os sinais de todo mundo. Vai ficar x, o y vira menos y, e o mais 1 vira menos 1. Ok? E aí nós chegamos finalmente na equação. X menos y menos 1 é igual a 0. E qualquer ponto que você colocar aqui vai atender, tá? Você pode substituir aí que você vai ver que funciona. Porque no fim das contas o x é igual a y mais 1, tá? E em todos aqui você repara que o x ele realmente é uma unidade a mais que o y, né? Ok, pessoal? Então assim, Thiago, eu usei outros pontos. Pode usar à vontade, tanto faz. Você vai chegar na mesma equação. Vai dar mais conta? Vai. Porque aqui, repara que sempre tem que dar 6 números, né? Tem que ser, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. São 3 diagonais de cada lado. Então tem que dar 6 números. Só que aqui aconteceu o quê? Que 3 diagonais nossas deram 0. Então eliminou só para 3 números. Vai dar mais conta se você pegar outros pontos. Mas você pode pegar outros, ok? Sem problema nenhum. Bom, vou dar prosseguimento aqui então à nossa aulinha, tá? Vou tirar a imagem do webcam. Pessoal, eu gravo no webcam, tá? Não é câmera profissional não, tá? Temos o seguinte teorema, tá, pessoal? A toda equação da forma ax mais by mais c igual a 0, acabamos de ver esse formato, né? Então, a toda equação dessa está associada uma única reta R do plano cartesiano, cujos pontos P, X e Y são as soluções da equação dada. Então, cada equação dessa vai representar uma única reta, tá? E as soluções da equação vão ser justamente os pontos que pertencem a essa reta, ok? Então, guardem bem esse teorema. Na verdade, ele vai estar aí para justificar o resultado que vem a seguir, tá? Porque, na prática, pessoal, o que acontece? Se eu substituir os pontos, se eu pegar vários pares x e y e substituir na equação, esses pares vão ser justamente os pontos que satisfazem e pertencem a essa reta, tá? Então, os pontos da reta satisfazem a equação que representa essa reta, ok? E somente os pontos que satisfazem a essa equação pertencem à reta. Então, não vai ter nenhum ponto da reta que não satisfaça aquela equação, tá? Com isso, um ponto está sobre uma reta, C e somente C, suas coordenadas verificam a equação da reta. Então, para o ponto estar na reta, as coordenadas dele têm que obedecer a equação dela, e vice-versa. Se as coordenadas verificam a equação, então o ponto está sobre a reta. É uma via de mão dupla aí, ok? Então, ó, guarda isso, ó. Se o ponto está na reta, então as coordenadas dele vão satisfazer a equação da reta, vai ser verdadeira. E, por outro lado, se as coordenadas verificam a equação da reta, então o ponto está sobre ela. Vamos voltar já aqui para exemplo, para a gente poder entender qual que é a aplicação disso, tá? Porque é muito blá blá blá. Nós queremos o quê? Conta. Queremos ver acontecendo. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Opa, tá tortinho. Vamos lá então, ó. Exemplo 3. Verifique se A, B e C pertencem à reta R de equação x mais 2y menos 6 igual a 0. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui vai ser verificar se cada um desses pontos pertence àquela reta ali, ó. Essa reta aqui, ó.
Então vamos começar pelo ponto A. É o nosso ponto A, que tem coordenadas 2 e 2, ok? Então, primeira coisa é pegar essa equação, esquece esse igual a zero. A gente vai substituir no lado esquerdo aqui. Então, nós vamos realmente fazer x igual a 2 e y também igual a 2, tá? O que a gente obtém quando a gente faz isso? Ó, não é x? Então coloco 2 mais 2y. 2y é o quê? 2 vezes y. No caso aqui, nosso y também é 2 menos 6. Repito, 2 mais 2 vezes 2 é 4 menos 6. 2 mais 4 menos 6. 2 mais 4 é 6. Menos 6 vai ser igual a 0. Então, nossa conclusão aqui é que o ponto A ele pertence à reta, porque deu 0. Ele verificou, tá? Isso aqui acabou sendo igual a 0, então isso significa que aquele ponto nosso ali, ele vai pertencer à reta, ok? Mesma coisa agora para o B, que é 4 e 1. Então, mesmo procedimento, só que dessa vez x é igual a 4 e y é igual a 1. Ok? Então, substituindo aqui, ó. Então vai ficar, ó, x, que é 4, mais 2 vezes y, que é 1, menos 6. 4, eu repito. 2 vezes 1 é 2. E repito o menos 6. 4 mais 2, 6. 6 menos 6 é 0. Isso quer dizer o quê? Que o ponto B ele também pertence à nossa reta R. Ok? É só realmente substituição e resolver a conta, tá, pessoal? Não tem muito mistério nisso, não. Agora falta o 7 e menos 1. Vamos dar uma olhada aqui. Dessa vez a gente vai fazer x igual a 7 e y igual a menos 1. Ok? Então, ó, x é 7, mais 2 vezes o y, que é menos 1. Então, pessoal, sempre que for menos, eu aconselho vocês a colocarem em parênteses, tá? Menos 6. Repito, 7. 2 vezes menos 1 vai ser menos 2, ok? Menos 6. 7 menos 2 é 5. 5 menos 6 é menos 1. Repara que dessa vez não deu 0. Como não deu 0, esse ponto C ele não pertence à reta R. Ele não obedeceu à equação da reta. Esse ponto está fora, ok? Então, qual que é o resumo? Para o ponto poder estar na reta, tinha que dar o igual a 0 nessa conta aqui, ó. Tinha que obedecer aquilo. Se não deu 0 é porque o ponto está fora, beleza? Ok? Tranquilo, né? Então, espero ter entendido esse cálculo. Vamos, por exemplo, 4 aqui, tá? Obtenha a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, 3 e 2, e B, menos 2 e menos 1. E represente essa reta no plano cartesiano. Em seguida, verifique se os pontos C, 2 e 1, e D, menos 1 e menos 2 quintos, pertencem à reta R. Bom, vamos lá então, né? Então, o primeiro passo é determinar a equação que vai passar pelo 3 e 2 e pelo menos 2 e menos 1. Então, a gente está falando desses pontos aqui em cima, ó. Deixa eu dar uma destacada aqui, ó. É esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Então, a primeira coisa é equação geral, tá? Depois é representar a reta e depois verificar, tá? Se o ponto C
2 menos 1, e esse ponto D, se eles pertencem. Beleza? Então basicamente são três coisas, né? Então, obter a equação, representar a reta no plano cartesiano e depois verificar aqueles dois pontos, se eles pertencem à reta R, tá? Então, vamos começar, né? Estava localizando aqui minha régua. Então, a primeira coisa é determinar a equação da reta. Então, vamos lá, ó. Começando pelo ponto A, que é 3 e 2. Ponto B, menos 2 e menos 1. E aí usamos o nosso ponto X e Y. E agora repetimos o primeiro. 3 e 2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Ok? Então vamos lá, ó. 3 vezes menos 1. Vou abrir parênteses aqui, né? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes y. Menos 2y. E x vezes 2. Saltou tortinho ali. 2x. Fechou? Menos. 2 vezes menos 2 vai ser menos 4. X vezes menos 1 é menos x. E 3 vezes y é mais 3y. Isso tem que ser igual a 0. Ok? Então, primeira parte aqui vai ser só eliminar os pares dessa parte, né? Então vai ficar menos 3, menos 2y, mais 2x. E aqui é trocar o sinal. Menos menos 4 é mais 4. Menos menos x é mais x. E menos mais 3y, menos 3y. Ok? Juntando agora x com x, temos aqui mais 2x, mais x. Então vai ficar 3x. Positivo, né, no caso. Menos 2y, menos 3y, vai ficar menos 5y. Menos 3 mais 4, 4 menos 3 é 1 positivo. E essa é a equação da nossa reta. Não tem mais o que fazer aqui, tá, pessoal? Não tem como simplificar nem nada. Já está arrumadinho, já está com x positivo. Então, a equação ela seria essa daqui. Ok? Bom. Aí a segunda coisa que ele pediu foi para representar isso num plano cartesiano. Então, eu vou marcar um plano aqui. Vou fazer um plano aqui para representar esses pontos A, 3 e 2 e B, menos 2 e menos 1. Deixa eu dar uma verificada aqui. O nosso x ele tem que ir do menos 2 até o 3, pelo menos. E o y tem que ir do menos 1 até o 2. Tá. Mas eu acho que até aqui tá bom. Não precisa ser muito mais que isso aqui não. Vou usar aqui então. Tem que ir do menos 2, né? Tá, então vou colocar mais ou menos aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né, pessoal? Só uma representação, né? Só para poder entender isso aqui. Então, ó. Vou usar uma gradação aqui de 2 centímetros, tá? Então, ó. Aqui vai estar o meu menos 2. Aqui vai estar o meu menos 1. Aqui vai estar o 1. Opa, acho que vai dar ruim aqui, hein? Pessoal, aqui ó, quem sabe faz ao vivo, né? Eu não sei, então eu me lasquei um pouquinho. Deixa eu dar uma estendida aqui, ó. Finge que não aconteceu, hein? Ó, nem viu, hein? Nem viu, hein? Ninguém viu o que eu fiz aqui, hein? 0, 2, 4 e 6. É aqui, ó. É justamente onde eu marquei. Impressionante, né? Então, ó, aqui está o menos 2, menos 1, origem, 1,
2 e 3, ok? E aqui nós precisamos... Acho que pra cima eu vou ter o mesmo problema. Vou ter o mesmo problema pra cima. Mas o pra cima... Pessoal, se estiver ouvindo alguma coisa no fundo, é minha prima. Minha prima aqui em casa, ela é meio agitada. Mas ela é um amorzinho. Ela tá feliz, brincando ali. Então, ó, aqui é o 1. Aqui é o 2, tá? E aqui pra baixo eu preciso só ter o menos 1. Então, tá aqui o menos 1, ok? Então, nosso primeiro ponto A é 3. Então, ó, partiu da origem. Pessoal, tá um garrancho aqui, tá, pessoal? Uma vergonha isso aqui. Mas é só pra mostrar pra vocês. Então, ó, do 0 eu vou até o 3 e aqui eu subo até o 2. Então eu vou subir aqui o pontilhado. Já tem outra cor, né? Vamos fingir que tá bonito. Vamos fingir que foi com zelo isso aqui. Então, o nosso ponto A tá aqui, né? E o nosso ponto B é o menos 2 e menos 1. Então, ó, menos 2. E eu vou para baixo para encontrar o menos 1. Então, aqui está o nosso ponto B. E aí, qual que vai ser a equação da reta? Eu vou virar aqui, pessoal, para ficar mais fácil de eu poder traçar essa reta. A reta é essa, tá? A reta que passa por aqueles pontos 3 e 2 e menos 2 e menos 1, tá? É mais ou menos isso, né? Bom, pode deixar que as próximas eu faço no GeoGebra, talvez. Vamos ver. Vamos pensar sobre isso. Mas não tem que preocupar muito, pessoal. É um esboço, né, basicamente, isso aqui. Não tem que preocupar muito em ficar tudo certinho, não. É só para poder entender. Agora falta a gente verificar se esses pontos, se eles pertencem à nossa reta R, tá? Então, verificando aqui o ponto C. O ponto C, ele é 2 e 1, ok? Então, a gente vai fazer x igual a 2 e o y igual a 1. Então, nessa equação aqui. Então, vai ficar, ó, 3x, 3 vezes 2. Menos 5 vezes y, que no caso aqui é 1, mais 1. Ok? 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 1 é 5, então vai ficar menos 5, mais 1. 6 menos 5 é 1. 1 mais 1 é 2. Ok? Então, não colou. Esse ponto 2 e 1, ele não pertence. Inclusive, se a gente for olhar aqui mais ou menos, ó, repara que... É claro que isso aqui a gente não pode tomar como parâmetro, tá, pessoal? Mas o ponto 2 e 1, ele estaria mais ou menos aqui, né? A gente não pode tomar isso como parâmetro. A gente tem que se basear sempre na conta, obviamente, né? Mas... o desenho não prova. Mas repara que se o desenho tiver com as proporções corretas, né, o ponto C ele está fora. Mas, mais uma vez, o desenho não prova a questão. Tem que fazer essa conta aqui embaixo, tá? Mas o desenho realmente ele mostra que o ponto C está fora. Ele não pertence à reta, ok? Vou pegar uma outra caneta aqui, pegar uma caneta preta, para a gente poder fazer a mesma conta para o D. No caso do ponto D, é menos 1 e menos 2 quintos, tá? Então a gente vai fazer x igual a menos 1 e o y igual a menos 2 quintos, ok? Então, ó, 3 vezes o x, 3 vezes menos 1, menos 5 vezes menos 2 quintos,
mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Agora temos aqui, ó, 5 em cima, 5 embaixo. Que beleza, hein? 5 por 5 é 1. Então cortou. Menos 2, mais 2, mais 1. 2 mais 1 é 3. Menos 3 é 0. Ok? Então, conclusão que nós chegamos é qual? Vou colocar aqui embaixo. O ponto C, ele não pertence à reta R, mas o nosso ponto D, ele sim pertence à reta, tá? Beleza? Beleza pura? Ok, então. Esse foi o exemplo 4. Espero que tenha entendido, não tenha ficado muito confuso. Desculpa por isso aqui foi realmente lastimável. Mas é aquela coisa, pessoal, ao vivo, sem linha. Se tivesse uma linha aqui já ajudava muito, tá? E eu não calculei antes também. Eu usei a proporção para ficar boa no vídeo, mas devia ter caprichado um pouco mais na quantidade ali, ok? Opa, peraí, eu tenho que virar para não me perder, porque é muita coisa, tá, pessoal? Aqui é... Construa o gráfico da reta S, que é x mais 2y menos 7, igual a 0. Então, construir o gráfico seria justamente traçar a reta que está representada por aquela equação ali. Pessoal, aqui a gente está meio que livre na história, né? Mas isso aqui lembra um pouco a função de primeiro grau, tá? Nós podemos atribuir os valores que nós quisermos, porque temos infinitos pontos. Para poder fazer o gráfico, já que é uma reta, bastam 2 pontos. Então, vamos experimentar primeiro aqui, fazer o nosso x igual a 0. Não, pessoal, repara que a gente tem x e 2y. É preferível trabalhar com a questão do y, porque evita problemas de divisão depois, tá? Então, ó, vamos começar aqui fazendo, por exemplo, o mais fácil, que é o y igual a 0, tá? Se o y é igual a 0, nossa equação fica x mais 2 vezes 0 menos 7. Aqui a gente coloca igual a 0, tá? Porque a gente quer saber o valor do x. A gente não está pegando um ponto para saber se ele está na reta. Não, a gente está pegando... Justamente quero saber quem que tem que ser o par do 0 para que esse ponto aqui pertença à reta. Então aqui a gente usa igual a 0, tá? Isso aqui vai embora. Vai ficar x é menos 7, né? Vai para o outro lado. X é igual a 7. Então obtivemos nosso primeiro ponto, ok? Então temos um ponto aqui que é 7 e 0. Ok? Vamos fazer agora o y igual a 1. Então vai ficar x, de novo, mais 2 vezes 1, menos 7 é igual a 0. X, 2 vezes 1 é 2, menos 7 é igual a 0. X é igual, esse mais 2 fica menos 2, esse menos 7 fica mais 7, 7 menos 2 é 5. Então, nosso segundo ponto é 1, não, desculpa, é 5. X primeiro, né, pessoal? É 5 e 1. Ok? Então, pessoal, obtivemos 2 pontos da reta. Temos o ponto 7 e 0 e temos o ponto 5 e 1. E aí, construir o gráfico é o quê? É marcar esses 2 pontos lá na reta. Vamos lá. Temos apenas x positivo, então não precisamos ir muito para a esquerda. E também não temos que ir muito para cima, que é só 0 e 1. Então podemos ficar livres aqui para a gente poder fazer o nosso gráfico. Vou fazer a reta mais para cá. Então temos aqui o nosso eixo Y, ok?
Então temos que marcar o ponto 5 e 1. Eu vou começar por aqui, ó, para não ter muito erro. Vou usar de 1 em 1 mesmo, tá, pessoal? Aqui não tem problema não. Então o nosso 5 tá aqui. E o nosso 7 tá aqui. Agora ficou demais pra cá. Então, ó, aqui tá o 5. Aqui tá o 7. Aqui é a origem. E aqui eu preciso do 1. Peraí, deixa eu marcar mais ou menos aqui. Aqui tá o 1. Ok? Então os nossos pontos vão ser da seguinte forma, ó. Eu tenho o ponto 7 e 0. Então, ó, partindo da origem, vou até o 7, já que é 0, tá em cima do eixo mesmo. E agora vou até o 5 e eu subo aqui pro 1. Temos o nosso segundo ponto. E aí basta que a gente trace. Tô tirando o foco ali, né? No negócio. A reta que vai passar por esses dois pontos. Ok? Então esse aqui seria o gráfico daquela nossa reta. X mais 2y menos 7 é igual a 0. Beleza, pessoal? Então, pediu para construir o gráfico, você vai escolher dois pontos e traçar a retinha marcando no plano cartesiano. Exemplo 6. Seja R a reta que passa pelos pontos 1 e 2 e menos 2 e 5. Determine a equação geral de R e os pontos de interseção de R com os eixos coordenados, tá? Então, ó, primeira coisa, ó, que era a reta que passa pelo 1 e 2 e pelo menos 2 e 5, tá? Vamos começar por aí, depois a gente discute essa letra B aí. Vamos pelo que a gente já sabe fazer, ok? A chuva está aumentando, tá, pessoal? Estou ouvindo barulho aqui, não sei vocês, mas eu estou ouvindo. Então, letra A primeiro. A gente pega justamente esses pontos aqui, né? Começando pelo ponto 1 e 2. Temos também o ponto menos 2 e 5. Temos o nosso pontinho padrão X e Y. E repetimos o primeiro, 1 e 2. Ok? O barulho tá demais. Eu acho. Só fazer uma pausa rapidinho que eu vou botar um fone aqui. Pessoal, eu troquei aqui para um fone que a captação dele é mais próxima aqui, talvez não pegue o barulho do fundo, tá? Então se perceber uma mudança no áudio, é porque eu mudei a forma de captar aqui, porque realmente estava tendo muito barulho da chuva aqui no fundo. Beleza? Vamos lá então, ó. Continuando aqui a nossa obtenção da nossa reta que passa por esses dois pontos. Então, nossa, pessoal, se passar um fone aqui, ó, de vez em quando vai passar um fio aqui, porque o fio realmente está pegando onde eu estou escrevendo. Então, ó, 1 vezes 5 é 5. Menos 2 vezes y. Menos 2y, ok? E x vezes 2 mais 2x. Beleza? Vou fechar isso aqui. Menos 2 vezes menos 2 é menos 4, ok? X vezes 5 é 5x e 1 vezes y é y. Ok? Beleza, então, ó. Isso tem que ser igual a 0. Aqui é só eliminar. Vai ficar 5 menos 2y mais 2x. E agora aqui tem que trocar o sinal. Trocou do menos 4, fica mais 4.
Trocou do mais 5x, menos 5x. Trocou do mais y, fica menos y. Beleza? Agora é juntar os semelhantes. Deixa eu pegar uma canetinha de cor diferente aqui, ó. Pegando primeiro a parte do x. Mais 2x, menos 5x. Pessoal, 2 menos 5 é o quê? É menos 3, no caso aqui, x. Menos 2y menos y, menos 2 menos 1 é menos 3y, ok? E por fim, tá tudo rolando as canetinhas aqui do lado. 5 mais 4 é 9, né? Então, mais 9. Essa é uma equação para nossa reta. Vamos fazer aquele esquema de deixar o x positivo e também o mais simples possível. Vou dividir aqui então por menos 3, tá? Porque aí o menos vai trocar o sinal de todo mundo, vai ficar mais e menos, e divide por 3. Então, ó, 3x por 3 é x, mais 3y por 3 é y, menos 9 por 3 é 3. Essa é a equação da reta que passa pelo 1 e 2 e menos 2 e 5, ok? Acho que eu posso voltar para o meu microfone agora que a chuva diminuiu. Bom, voltei, tá, pessoal? Me incomoda muito o fone, porque o fone, ao mesmo tempo que abafa o som em volta para vocês na captação, ele também abafa o som no meu ouvido, eu não consigo ouvir nada em volta. Então eu fico meio que sem um retorno, vamos dizer assim, é meio estranho, tá? Mas aí é variação necessária, a chuva deu uma diminuída, acho que permitiu fazer isso agora, ok? Então, pessoal, agora a letra B. A letra B ele quer interseção de R com os eixos coordenados. A gente tem que lembrar, pessoal, que a interseção aqui quer dizer que ponto da reta que está também nos eixos, tá? Então, além de estar na reta, ele vai estar nos eixos. E aí, para o ponto estar no eixo, você tem que lembrar o seguinte: se ele está no eixo é porque alguém vale 0, ou x ou y. E é sempre o contrário. Como assim o contrário, Thiago? Se ele está no eixo x, é porque o y vale 0, ok? E se ele está no eixo y, é porque o x vale 0. É sempre o contrário. Para estar no eixo, a outra coordenada tem que ser igual a 0, ok? Então, ó, começando pelo ponto, vou chamar aqui, não sei, vamos fazer um ponto P aqui, do eixo x, vai ser um ponto do formato A e 0, tá? Isso aqui é um ponto do eixo x, ok? Então vou pegar essa equação, vou trocar o x por A e vou trocar o y por 0. Então vai ficar A mais 0 menos 3 é igual a 0, ok? Esse 0 vai embora, esse menos 3 vai para a direita ali, vai ficar A igual a 3, ok? Então o nosso ponto P aqui, ele é 3 e 0. Esse é o ponto da reta que está sobre o eixo x. E agora pegar um ponto Q, que vai estar no eixo y, vou fazer o contrário, vai ser no formato 0 e B, por exemplo. Então esse aqui já é um ponto do eixo y. Pegar a mesma equação, vou fazer 0 mais B menos 3 é igual a 0. Esse 0 vai embora, esse menos 3 troca. Vou obter B igual a 3. Então ele é um ponto Q da forma 0 e 3. Beleza? Então esses são os pontos de interseção daquela reta R com os eixos coordenados. Beleza? Ok, então. Vamos voltar aqui para nossa aulinha, tá? Alguns casos particulares de retas. Pessoal, a gente vai pegar essa forma geral, a gente vai mexer algumas coisinhas, tá? A gente vai mexer no A, no B e no C, ver o que acontece quando a gente zera eles, tá? Então, ó,
já vou abrir aqui o nosso amigo GeoGebra, tá? Porque a gente vai trabalhar zerando cada um deles. Então, tá aqui, né? Deixa eu acessar o GeoGebra. Então, ó, vamos lá, ó. Seguinte, hein? Eu vou aqui no GeoGebra, vocês estão vendo um plano cartesiano. Tem aqui uma janela de álgebra, tá? Onde eu posso fazer algumas entradas. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou usar uma janela auxiliar. Eu vou criar alguns controles deslizantes, tá? Controle deslizante é uma coisa que eu posso criar um número que eu posso alterar a minha vontade aqui. Vou criar aqui um controle para o A, vou criar um controle para o B e vou criar um controle para o C, ok? Só dar uma arrumada aqui neles. Vou deixar o A aqui, o B aqui e o C aqui. Estão todos iguais a 1 naquele momento ali, mas a ideia é que eu posso ficar trocando aqui, tá? Aqui eu coloquei de menos 5 até 5, todos eles. Vou deixar todos iguais a 1 por enquanto aqui. E aí eu vou inserir justamente, deixa eu selecionar primeiro, nessa janela aqui, nessa janela eu vou inserir a nossa equação, o nosso termo geral, né? Que é ax mais by mais c igual a 0. Ok? Então, acabei de inserir aqui a nossa equação que vai depender justamente desse A, B e C. Repara que eu vou colocar aqui para animar para vocês. Estou modificando o A e a reta, enquanto isso ela vai modificando também. Beleza? Repara que ela está mudando, ela está inclinando diferente. Opa, agora ela empolgou ali e já mudou a direção, tá? Então só para você ver como é que funciona a história aqui de uma reta dependendo do que você faz com o A, B e C. Para aqui a animação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é fazer o A ser igual a 0. Repare que quando o A é igual a 0, no momento que está aqui, virou uma reta horizontal. Vou colocar para animar aqui o B. E repare que mudando o B, ela só está realmente mudando a posição. O formato dela segue o mesmo, ela continua sendo uma reta horizontal. O mesmo vale, deixa eu travar aqui o B, eu vou modificar o C. Ela também continua só movendo a posição, mas o formato dela é o mesmo, ela continua sendo uma reta horizontal, beleza? Então, qual que é o detalhe? Se eu zerar o A, a nossa reta ela fica horizontal. Então, se eu não tenho termo em x, a reta é horizontal. Deixa eu voltar o nosso termo em x aqui. E agora eu vou zerar o termo em y, eu vou zerar o b. O que acontece quando eu zero o b? A nossa reta ela vira vertical. Repara que eu posso modificar o a à vontade. Vou modificar o c junto aqui também. Deixa eu travar o a ali um pouquinho. Mas a história ali é a mesma. A história se repete nesse caso, tá? Zerando B, a nossa reta fica vertical, ou seja, sumindo com o termo y, tá aqui do lado, não sei se dá para ver aqui do lado, tá 0y, tá? Zerando o y, você passa a ter uma reta com o formato vertical, tá? Deixa eu travar aqui o C. E se eu zerar o C? Deixa eu colocar aqui o B, um B qualquer. Vou zerar agora o C. O que acontece ali, pessoal? Vou colocar para animar aqui o A, por exemplo. Ó. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo? A reta ela está movendo ali, tá? Só que tem um pequeno detalhe. Tem um ponto ali que não muda, tá? Eu vou destacar para vocês que ponto que é esse. Para ficar mais claro, eu vou marcar aqui o ponto de interseção entre a reta e o eixo X, por exemplo, aqui. Daquele ponto A ali. Repara que se eu mover aqui, ó, aquele ponto não muda, pessoal. Isso vale tanto para o A
quanto para o B. Aquele ponto é fixo. Que ponto que é aquele? Ó? Aqui do lado está marcando. Ó. É a origem, tá? Isso acontece porque se eu zerei o C, a gente vai ver depois na tela, a equação fica, por exemplo, é x mais y igual a zero. Se eu substituir x e y por zero, essa equação vai zerar toda. Então, se o nosso C vale zero, certamente a nossa equação passa pela origem, tá? E aí, deixa eu colocar isso aqui em azul, só para poder destacar. Deixa eu mudar a cor aqui. Só para poder destacar, tá? O que acontece quando se a gente zera o A e também zeramos o C? Vou colocar aqui, estou zerando o A e o C, tá? Vou animar aqui. Repara que nada acontece com a reta fica travada ali. Mas que reta é essa? É uma reta que está travada no eixo X. Isso, pessoal, é justamente o eixo X. O eixo X é quando você zera o A e o C, ou seja, você deixa só o termo em Y, tá? Então, se você deixar só o termo em Y, você vai obter exatamente o eixo X, beleza? Em contrapartida, se eu zerar o B e também o C, deixar só o A, o que vai acontecer? A gente vai obter o eixo Y, beleza? Então, ó, repare que eu estou modificando o A ali, estou deixando o B e o C igual a zero, e a nossa equação fica o tempo inteiro no eixo Y. Então, se eu tiver só o termo em X, a nossa equação é justamente a equação do eixo Y, beleza? Vou parar a animação aqui para a gente poder voltar com a nossa aula. Vou esconder o GeoGebra. Então a gente vai meio que formalizar tudo que a gente fez ali no GeoGebra, tá? Então, ó, quando a gente zera o A, a nossa equação ela adquire esse seguinte formato: by mais c igual a zero. E como a gente viu, isso é o formato de uma reta horizontal, tá? É uma reta horizontal e por ser horizontal ela é paralela ao eixo X, tá? Se a gente zera o B, nós obtemos uma equação no seguinte formato: só tem termo x e o independente. Isso vai ser uma reta vertical e, obviamente, ela vai ser paralela ao eixo y. Se a gente zera o C, nós obtemos uma equação do tipo ax mais by é igual a zero. Repara que se eu fizer x igual a zero e b e y também igual a zero, vai zerar tudo e isso vai passar pela origem, tá? Se eu zerar o A e o C, nossa equação fica by igual a zero, ok? E by igual a zero, isso significa que é uma das equações do eixo X. E se eu zerar o B e o C, deixar só o A, isso vai ser uma das equações do eixo Y, ok? Isso aí é só alguns detalhes importantes, tá? De guardar. E a gente vai ver um exemplo disso agora. Ligar a câmera aqui de novo. Temos aqui, determine a equação das retas representadas a seguir. Então, pessoal, repara que nós temos aqui uma equação, uma reta horizontal, em que todos os pontos passam no y igual a 4. Então não tem muito mistério, essa reta é justamente a reta y igual a 4. Todo mundo vale 4, então a gente tem vários x aqui. Então todos os pontos são no formato, sei lá, A e 4. Então, para todos, o y vale 4, então isso é y igual a 4. Da mesma forma que tem aqui embaixo, ó, em todos eles aqui, o x vale menos 3. Isso aqui é uma reta vertical, cuja equação é x igual a menos 3. Se for colocar, claro, na forma geral, né? Isso aqui fica y menos 4 é igual a 0, ok? Isso aqui vai ficar x mais 3 igual a 0.
Esse é o formato geral, tá? A equação geral dessas retas. Beleza? Aqui todos os pontos eles batem no x igual a menos 3. O y está mudando, mas o x está mantendo. Ok? Jogo rápido esse exemplo, né? Estamos aí com 1 hora de aula. Vou só fazer mais uma observação aqui, tá? As equações mais simples que nós temos para retas importantes. Primeira reta importante. Opa, já apareceram todas, né? São a do eixo x, o eixo y e as duas bissetrizes, tá? Então, pessoal, no eixo x, os pontos são no formato t e 0, tá? Ou seja, o y vale 0 para todo mundo. Então, se o y vale 0, a equação é justamente y igual a 0. No eixo y, todo mundo no x vale 0. Então, a nossa equação fica x igual a 0. É o que eu falei. No eixo x, você zera o y. No eixo y, você zera o x. Beleza? E na bissetriz dos quadrantes ímpares, lembra que as bissetrizes dividem os quadrantes ao meio. Beleza? Então, no caso do ímpar, os números são iguais e o sinal também. Então é mais e mais, menos e menos. E nos quadrantes pares, o número é igual, mas o sinal é trocado, tá? Então, ó, no caso dos ímpares, o ponto é sempre no formato t e t. Então nós temos x igual a y. Botando na equação geral, fica x menos y igual a 0, tá? E nos quadrantes pares, o sinal é trocado. Então, o nosso x ele é igual a menos y. Colocando no formato geral, fica x mais y igual a 0. Ok? Então, essas são as formas mais simples de 4 retas importantes. Beleza? Pessoal, estamos acabando a aula de hoje. Foi um pouquinho mais de 1 hora. Muita informação, tá? Muitas emoções também, várias coisas acontecendo. É chuva, é garrancho, é GeoGebra, é tudo, né? De tudo um pouco. Na próxima aula, a gente vai fazer algumas questões do PISM, tá? Então, aula 7 é sobre questões do PISM. Não perca. Espero que você tenha gostado. Faça os exercícios aqui de baixo, tá? Eu vou aconselhar vocês a darem uma atenção especial para esse exercício que vai aparecer na tela aqui, tá? Não vou me alongar sobre ele, tá? Só peço uma atenção especial com ele, que é um exercício bem interessante, tá? Aqui a imagem tá horrível, inclusive. Mas é isso, tá? Pessoal, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Aguardo vocês na próxima. Obrigado por assistir. Valeu!